Fala pessoal, me chamo Yuri, trabalho numa instituição financeira e eu fiz o curso da For You Certificações. É um curso que eu aconselho você a fazer, você que busca uma certificação na área financeira, porque você vai ter todo um suporte, né? Por vezes eu precisei de ajuda, apoio, suporte no final de semana. O Lucas entrava em contato, tirando minhas dúvidas, me apoiando, me dando algumas dicas. Então, assim, eu só tenho a agradecer porque foi fundamental para que eu conseguisse a aprovação nessa certificação. Os mapas mentais, a metodologia de ensino. Então eu quero deixar esse recado aí, porque For You Certificações realmente é um curso que faz toda a diferença. Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Tamires, eu sou de Bagé, Rio Grande do Sul. E eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência com a For You, o qual sou totalmente grata pela minha aprovação na CPA 10, porque fez toda a diferença esse curso. Eu já tive algumas reprovações e tinha alguns pontos que eu não conseguia entender, não assimilava e não conseguia absorver o conteúdo. E aí eu conheci o Lucas, vi os mapas mentais dele, vi como é que funcionava o simulado e resolvi comprar o curso uns dias antes da minha prova e consegui assistir todas as aulas, entender toda a matéria e conseguir ser aprovada com êxito na CPA 10. Então eu sou muito grata por Lucas, por esse curso incrível, né, que tem uma forma de aprendizagem muito fácil, de fácil entendimento. Então, muito obrigada por isso. Tudo pronto? Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a For You Certificações, sejam todos muito bem-vindos a mais um pré-prova. Hoje, essa semana, nós vamos resolver mais 10 questões inéditas que caíram nas provas de certificações CPA 10, CPA 20 e CEA, baseado sempre no que os alunos falaram pra gente, né? Então, Lucas, como que você sabe? Porque os alunos falaram que caíram nas provas deles, né? Então, o que a gente vai fazer hoje é que caiu semana passada. Tá bom? Tanto CPA 10, CPA 20 e CEA. Se você é novo por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Todas as semanas nós estamos nos reunindo para realizar esses pré-provas. Já vai se inscrevendo no canal. Se você está assistindo pelo Instagram, já corre lá no YouTube, porque no Instagram você não vai conseguir assistir as questões, né? Se você quiser assistir as questões que a gente vai resolver, é só no YouTube, tá? Então corre lá no YouTube, porque só assim que a gente vai conseguir resolver. No Instagram não tem espaço suficiente, tá bom? Se você precisa de suporte, quer saber sobre cursos, sobre os simulados, sobre os mapas mentais, enfim, qualquer tipo de produto que tem aqui na For You Certificações, tudo de CPA 10, CPA 20 CEA, é só chamar aqui no nosso suporte, no WhatsApp mesmo, tá? 993240435, DDD 24, e não esqueça de seguir a gente lá no Instagram também. Pessoal, alguns recados importantes. Se esse vídeo bater 200 likes, semana que vem nós teremos sorteio de bolsas de 100% do curso de CPA 10, CPA 20 e CEA, tá? Vamos fazer aqui, a gente vai ver qual é o curso que a gente vai sortear, mas teremos sorteios também de acesso aos simulados, teremos sorteios de mapas mentais, né? A gente vai saber direitinho, a gente vai passar para vocês direitinho, mas já vai deixando o like aqui, inclusive compartilha. Eu sei que vocês participam de grupos de estudos, né? Muitos de vocês participam. Então, grupos de agências, pessoas que estão estudando para certificações, compartilha lá, pessoal. Vamos fazer essa live chegar em mais pessoas possíveis para que a gente atinja a nossa meta, né? Vocês que já trabalham em banco ou que vão trabalhar com metas. Então, essa é a meta do dia, chegar a 200 likes para que a gente possa
ter o nosso sorteio na semana que vem de uma bolsa. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Sem mais ladainhas, vamos começar aqui a nossa primeira questão. Questão que caiu tanto nas provas de CPA 10, CPA 20 e CEA. Combinado? Segundo o princípio do conheça o seu cliente, da Lei de Lavagem de Dinheiro, a instituição financeira deve manter em seus registros as movimentações dos clientes por no mínimo. Vamos lá. Aqui eu tenho uma dica para vocês. A Ambima gosta de cobrar esses prazos. Mas aqui, nas provas da Ambima, vem cobrando 3 tipos de prazos diferentes. Vem caindo os prazos quando ele fala de lavagem de dinheiro, né, e quando eles falam aqui de KYC, né, de conheça seu cliente, know your customer, know your client. Cai o prazo da API e cai um outro prazo também da atualização da API. Então, vai cair na prova esses 3 prazos para vocês. Vamos lá. Todas as vezes que a gente está falando de lavagem de dinheiro, né, de conheça seu cliente, né, todas as vezes que um cliente inicia um relacionamento com uma instituição financeira, você precisa preencher os formulários, as documentações daquele cliente e informações nominais daquele cliente, né? Então, informações sobre sua renda, endereço, os documentos CPF, identidade, enfim, todos os documentos dele você precisa documentar e preencher o que a gente chama também de Know Your Customer, justamente para que a gente consiga fazer o processo de prevenção à lavagem de dinheiro. Quando ele fala aqui, ó, lavagem de dinheiro, conheça seu cliente, ele está falando disso daqui, tá? E o prazo é de no mínimo 10 anos. Então a instituição financeira precisa manter por no mínimo 10 anos todos esses registros relacionados a esse processo de conhecer seu cliente. Quando ele fala do processo de API, são 5 anos que a instituição financeira deve manter. Ah, Lucas, mas não é 24 meses? É 24 meses a atualização do perfil do investidor. A atualização do perfil do investidor, tá? Isso daqui é 24 meses. O prazo que a instituição financeira precisa manter esses registros do API, 5 anos. Tá? E quando ele está falando de lavagem de dinheiro, 10 anos. Então, portanto, essa questão aqui, ele está falando de lavagem de dinheiro, então são 10 anos, o que já mata, inclusive, a nossa questão. Só que, se cair 2 alternativas com 10 anos, dica aqui para vocês, 10 anos a contar do primeiro dia do ano seguinte ao encerramento da conta ou do término da operação. Se o cliente iniciou o relacionamento, finalizou o relacionamento, encerrou o relacionamento com a instituição financeira, fechou a conta, a instituição financeira precisa começar a contar esse prazo de 10 anos 1 ano depois, né, a contar do primeiro dia do ano seguinte do encerramento da conta. Então, encerrou em 1º de janeiro de 2024. Vai começar a contar no dia 2 de janeiro de 2025. E aí, por mais 10 anos. Combinado? Letra D, resposta dessa nossa questão. Combinado? Entendidos? Bora para a próxima. Questão de número 2, importante aqui. Essa sempre cai. Mais uma vez, CPA 10, CPA 20 CEA. Ah, pessoal, e não esqueça, tá, de apontar a câmera aqui para você pegar seu cupom, tá? Esse cupom não vai ficar válido por muito tempo, a gente deixa durante esse período de pré-prova, então hoje até meia-noite ele está válido, beleza? É só pedir o cupom lá pra gente que a gente libera para vocês. Questão de número 2. Os bancos múltiplos com carteira de investimento podem, número 1, atuar como agente underwriters. A gente sabe que o que é um banco múltiplo? O banco múltiplo, né, é uma carteira dentro de um banco, onde para ser considerado banco múltiplo, ele precisa ter ou uma carteira comercial ou uma carteira de investimento. Ele pode ter a carteira comercial e de investimento, mas ele tem que ter uma das duas para ser considerado banco múltiplo. Isso a gente fala na aula, lembra disso? Esse banco múltiplo que tem a carteira de investimento, ele pode sim atuar como agente underwriter. O que é agente underwriter? Lembra quando a gente fala do processo de oferta pública? Que quando uma empresa ela quer distribuir valores imobiliários no mercado,
ela precisa ter um banco coordenador dessa oferta? Então vamos supor que eu tenho aqui a For You Certificações, tá? A For You Certificações, ela quer agora emitir ações no mercado financeiro, né? Botar as ações da For You na bolsa lá, distribuir as ações. Então, para que a For You Certificações ela consiga ter as ações negociadas em bolsa, ela precisa fazer o que a gente chama de oferta pública. Oferta pública. E essa oferta pública, para fazer essa oferta, a gente precisa de um banco coordenador que vai coordenar, que é também chamado de banco líder dessa oferta, que vai fazer o processo de underwriting, que vai fazer o processo de colocação nos valores imobiliários. Então eu vou entrar em contato com uma instituição financeira, ele vai ser o meu banco líder, tá? Para fazer esse processo de oferta pública, para que eu tenha minhas ações negociadas na bolsa. Tá? Não só ações, tá? Cotas de fundos de investimentos, debêntures, tá? Tudo isso passa pelo processo de oferta pública. Então, essa instituição financeira, ela pode ser ou um banco de investimento, ou um banco múltiplo com carteira de investimento, ou uma corretora, CTVM, ou distribuidora de valores imobiliários. Tá? Então, essas três podem fazer o papel de agente underwriter. Combinado? Então, a número 1 está correta. Número 2, captar recursos por meio de debêntures. Não. Atenção aqui, pessoal. Aqui o pessoal erra bastante. Bancos não podem captar através de debêntures. Quem que emite debêntures? Coloca aí nos comentários. Quem que é o emissor de debêntures? São as instituições financeiras? É o governo? São as empresas não financeiras? Coloca aí no comentário. Pessoal, debêntures são emitidas por instituições não financeiras. Então, um banco não pode emitir debêntures. Quando uma empresa não financeira precisa captar recursos, ela pode captar emitindo os chamados títulos de dívidas. Por exemplo, uma Ambev da vida, ela vai emitir o que a gente chama de debêntures. Né? Então, o emissor é uma instituição não financeira. Então, nesse caso aqui, bancos não podem captar através da emissão de debêntures. Tá? Lembrando que esses debêntures também passam por todo esse processo de oferta pública. E aí, quem vai ser o banco líder ou coordenador dessa oferta, aí sim pode ser um banco de investimento. Número 3, atuar no financiamento de capital de giro e fixo. Sim, essa é uma das principais funções, né? Financiamento de capital de giro e capital fixo é uma das principais funções de um banco de investimento. Né? Isso a gente fala em aula. E captação também para médio e longo prazo, tá? Não só nesse financiamento de capital de giro e fixo, mas ele pode emitir também para captação de recursos de médio e longo prazo. Então, o banco de investimento também pode fazer isso. O que faz aqui que a nossa resposta seja a número 1 e a número 3, letra A, resposta da nossa questão. Dúvidas? Se tiverem dúvidas, lembrem, se você é aluno do curso, você pode me chamar no privado, que eu mesmo respondo suas dúvidas. E se você não for aluno do curso, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, que eu mesmo, depois que a gente finalizar a live, eu mesmo vou até você e vou tirar suas dúvidas. Beleza? Vamos lá, para a próxima. Questão de número 3. Um investidor, pessoa física, residente e domiciliado no Brasil, realizou operações de swing trade no mercado à vista da Bolsa de Valores e obteve um ganho de capital ao realizar a venda de suas ações. O imposto de renda deve ser apurado. Vamos lá. Número 1. Mensalmente e pago até o último dia do mês subsequente das operações, se o total das vendas exceder R$20 mil dentro do mês. Número 2. A alíquota neste tipo de operação é de 20% sobre o lucro, independente do valor da venda. E número 3. O imposto de renda retido na fonte será retido pela instituição financeira. Vamos lá. Algumas informações importantes. Investidor, pessoa física, residente e domiciliado no Brasil, realizou operações de swing trade. O que são operações de swing trade? São operações onde eu vou comprar e vender ações em dias diferentes. Se eu compro e vendo ações no mesmo dia, é chamado de day trade. Dias diferentes, swing trade. Tá? Também aqui chamado de operações normais.
E para cada tipo de operação, nós temos um tipo de tributação diferente, né? Então, como que é a tributação do swing trade, das operações de swing trade? Comprei as ações ontem, sei lá, ou hoje. Comprei as ações hoje da Petrobras por R$40 e vou vender ela daqui a 3 meses por R$50. Eu tive um ganho de capital. De quanto? De R$10. De R$10. Isso é o ganho de capital. Essa operação de comprar hoje e vender daqui a, sei lá, 3 dias, 3 meses, vou colocar aqui 3 dias. 3 dias, D mais 3, é o que a gente chama de swing trade. E a tributação de uma operação de swing trade é, vamos lá, imposto de renda, no resgate lá, quando você realiza o resgate e tem ganho de capital, né, sobre o ganho de capital, 15%. Quanto que é retido na fonte? O imposto de renda retido na fonte é de... Opa, apaga. É de 0,05%. Importante aqui, quem que recolhe esse imposto de renda, quem que é o responsável por recolher esse imposto de renda de 15% e quem que é responsável por recolher esse imposto de renda de 0,005%? É aí que tá. Esse daqui é o investidor. Como que ele recolhe? Emitindo um documento de arrecadação da Receita Federal, chamado DARF. Ele emite um papelzinho, preenche esse papel e recolhe esse imposto de renda. Quem que recolhe o imposto de renda? Dica aqui para vocês, todas as vezes que falar retido na fonte, imposto de renda retido na fonte, ele é retido por uma instituição financeira. Então, nesse caso aqui, pode ser a corretora, o banco, uma instituição financeira, tá? Que está intermediando essa operação. Então, imposto de renda retido na fonte, dica para vocês, sempre. Se está retido na fonte, instituição financeira, tá? Então, nesse caso aqui, vamos às alternativas, porque tem um detalhe importante aqui para vocês. Número 1. Então, o imposto de renda deve ser apurado mensalmente e pago até o último dia do mês subsequente das operações, se o total das vendas exceder 20 mil dentro do mesmo mês. Vamos lá. Se eu vender, anotem isso, tá? Até 20 mil reais dentro de um mesmo mês, se eu vender, tá? Não é o lucro, não. Se eu vender, se eu vender 19 mil reais em ações da Petrobras dentro de um mesmo mês, eu estou isento de imposto de renda. Pessoa física, isento de imposto de renda. Se eu vendo mais do que 20 mil reais por mês, aí eu tenho que recolher o imposto de renda de 15%. Quando que eu vou recolher? Até o último dia útil do mês subsequente. Então, se eu comprei hoje é dia 30, né? Se eu comprei hoje e eu estou vendendo amanhã, dia 31, e eu tive lucro nessa operação, eu fiz uma operação de swing trade, tive lucro nessa operação, e se eu vender mais do que 20 mil reais, eu preciso recolher imposto de renda. E eu vou recolher esse imposto de renda o meu prazo é até o último dia de agosto, tá? O último dia útil de agosto. Então, mensalmente, ele é recolhido, ok, e pago até o último dia útil do mês subsequente das operações, se o total das vendas exceder 20 mil reais. Correto? Se não exceder 20 mil reais, eu não preciso pagar imposto de renda. E é por isso que o pessoal vai vendendo devagarinho, né? Para não pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Lembrando que os dividendos ainda é isento de imposto de renda. A gente não sabe até quanto que vai durar isso, né? Número 2. A alíquota nesse tipo de operação é de 20%. Não. Quando eu estou falando de day trade, é 20%. Tá? E aí, nesse caso, nós estamos falando de swing trade. Aí é 15%. Número 3. O imposto de renda na fonte, o imposto de renda retido na fonte será retido pela instituição financeira. Foi o que eu falei aqui, ó. Retido pela instituição financeira. Então, essa daqui está incorreta e essa aqui está correta, o que faz com que a nossa 1 e 3 sejam a resposta da nossa questão. E aqui teve um erro, né? Aqui é 1 e 3, né? Tivemos um erro, perdão, mas aqui é a resposta da nossa questão. Letra A. Deixa eu ver se está aqui alguma coisa de incorreto.
Imposto de renda deve ser apurado mensalmente. Tá, correto. É isso mesmo. Então, 1 e 3 é a resposta da nossa questão. Perfeito, né? Seguimos. Se tiverem dúvidas, tributação é importante, tá, gente? De tributação, geralmente cai... vou colocar aí de 5 a 10 questões na sua prova de tributação. Seja de tributação de renda fixa, tributação dos fundos de investimentos, tributação em renda variável. Então é importante. Inclusive, vou fazer um resumo sobre tributação e trazer para vocês aqui no YouTube, tá bom? Vamos lá. Pessoal da CPA 10 vai tomar um cafezinho, vai relaxar, porque essa questão aqui só cai em CPA 20 e séria. Para o investidor, uma das diferenças entre aplicar em um fundo de ações aberto, indexados ao Ibovespa, com gestão passiva, ou em ETFs, que são os fundos de índices, que replicam a performance do Ibovespa, é a possibilidade do investidor. Vamos lá. Nós temos aqui fundos de investimentos em ações, chamados de FIA, e nós temos os ETFs, que são os fundos de índices. Os dois fundos aqui neste caso, né, o ETF ele é sempre passivo. Mas nesse caso aqui, esse fundo de ações, ele também está sendo passivo. Tá? Por que ele está sendo passivo? Porque ele quer acompanhar a variação do índice Bovespa. Ele quer replicar a performance do índice Bovespa. Tá? Então, aí ele fala, né, diferenças entre fundos de ações e ETFs. Essa questão vem caindo muito recorrente na prova. Então, vamos lá. Se o Ibovespa tiver essa variação, o fundo também quer ter essa variação. Ele não quer superar nem ficar abaixo, ele quer acompanhar. Tá bom? Número 1. Aplicar e resgatar suas cotas de ETF diretamente com a instituição financeira distribuidora do fundo. Então, o que vocês precisam entender aqui? Que os fundos de ações, eles têm, quando você quer se tornar um cotista, você compra suas cotas diretamente com o administrador do fundo. Diferente das ETFs, que as ETFs você compra na bolsa, tá? No mercado secundário. Então, quando você quer se tornar um cotista de uma ETF, é lá no home broker, você vai entrar lá no site da sua corretora, vai entrar no home broker. O home broker é um software onde você compra e vende ações, por exemplo. Né? Ações, não fundo de ações. Você compra ações. Você pode comprar cotas de ETFs também por lá. Você pode operar no mercado de opções, né? No mercado de renda variável ali você consegue operar. Então, no home broker lá da sua corretora, você consegue comprar cotas de ETF. Diferente de um fundo de ações, que para você se tornar cotista, é direto com a instituição financeira, que é a administradora desse fundo. Tá bom? Então, para aplicar e resgatar as cotas de ETF, vamos lá, aplicar e resgatar suas cotas de ETF diretamente com a instituição financeira? Não. A instituição financeira que está distribuindo esse fundo ou administrando também esse fundo, ela só pode distribuir os fundos de ações. ETFs não. ETFs é direto no home broker. Comprar e vender suas cotas dos fundos de investimento em ações na B3 via home broker, também não. Não é possível comprar cotas de fundos de investimentos em ações no home broker, tá? Na bolsa de valores, não existe essa possibilidade. Somente ETFs, e é justamente o que a número 3 fala. Comprar e vender suas cotas de ETF na B3 via home broker. Então essa aqui está correta. Então apenas a número 3 é a resposta da nossa questão. Tá? Cuidado! Porque isso confunde. Confunde, tá? Aqui nós estamos falando de cotas negociadas em bolsa. ETFs, fundos de índice. Apesar dos dois fundos, nesse caso aqui, buscarem replicar, né, a variação do índice Bovespa, eles têm o mesmo objetivo, eles são negociados de forma diferente. Beleza? Próxima questão. Questão de número 5. A base de cálculo do imposto de renda. Mais uma de imposto de renda, de tributação aqui que eu trouxe para vocês. Perguntando sobre a base de cálculo do imposto de renda na fonte de aplicações em títulos e valores mobiliários de renda fixa é constituído pela diferença. Então vamos lá. O que é base de cálculo? Mais uma vez,
Se eu comprei ações, vou pegar o exemplo de ações aqui. Comprei ações a 5 e vendi a 10, eu tive um ganho de capital, eu tive um lucro de R$5. A minha base de cálculo para o imposto de renda é R$5. Então, eu vou incidir o imposto de renda sobre o meu lucro, sobre o meu rendimento. E no título de renda fixa é a mesma coisa. Nos títulos de renda fixa, vamos supor que eu comprei um CDB, tá? E eu tive, apliquei R$1.000 e resgatei 1.500. Quanto que eu tive de rendimento? R$500. O meu imposto de renda vai incidir sobre os R$500, tá? Sobre os meus rendimentos. Então, a minha base de cálculo é R$500. Isso que é a base de cálculo, tá? Então, a base de cálculo do imposto de renda em títulos e valores imobiliários de renda fixa é constituído justamente pela diferença do valor que eu compro e do valor que eu vendo, descontado do IOF, se tiver. Nós sabemos que os títulos de renda fixa, eles podem ter IOF. Quando que tem IOF? Se você vender, se você solicitar o resgate até o 29º dia. Lembra disso? Não precisa se preocupar com tabela de IOF, vai ter na sua prova, tá? E raramente vocês usam. É muito, muito raro mesmo. Então, até o 29º dia tem incidência de IOF. Então, se eu comprei por 1.000 e vendi por 1.500, dentro desses 29 dias, eu tenho incidência de IOF. Então, eu vou ter Então, como que vai ser meu imposto de renda aqui nesse caso? Se eu comprar dentro de 29 dias, eu vou pagar 22,5%, de acordo com a tabela regressiva. Só que vai ser 22,5% em cima dessa diferença aqui, já descontado o IOF. Tá? Então, a diferença positiva entre o valor da alienação. O que é valor da alienação? Valor de venda. Todas as vezes que falar que alienou, vendeu. Tá? Alienar é a mesma coisa que vender. Então, o imposto, a base de cálculo nada mais é do que a diferença do valor da venda e o valor da aplicação, um menos o outro, tirando o IOF. Então, incide o IOF e aí depois vem o imposto de renda. Claro que o IOF vai ter só até o 29º dia. Depois disso, vai ser só o imposto de renda. Tá? Então, letra A, resposta da nossa questão aqui. Fechou? Entendidos? Chegamos na metade. E aproveitem, né, para deixar seu like. É muito importante, pessoal. Eu peço para vocês, mas é muito importante que a gente deixe o like, vocês deixam o like. Opa, caiu aqui. Deixa o like pra gente. É muito importante para eu saber se vocês estão gostando do conteúdo, né? Para que eu possa trazer semanalmente para vocês mais pré-provas, mais questões que vêm caindo na prova. Então é muito importante para mim. Eu estou fazendo esse conteúdo gratuitamente aqui para vocês. Então a forma de vocês me pagarem, se for para falar dessa forma, como um agradecimento, tá? Vai deixando o like aqui pra gente. E não esqueça, pessoal, aqui na For You Certificações, hoje nós já fazemos parte de mais de 8.000 histórias, né? Nós juntos já somos mais de 8.000 aprovados e eu espero que eu possa contar com vocês, com a confiança de vocês aqui na For You Certificações, para vocês virem se tornar nossos alunos, né? Eu vou até colocar aqui para vocês, para que vocês venham se tornar nossos alunos. Deixei um QR Code aqui, só apontar o QR Code para ter acesso aos nossos cursos, né? E vai ser um prazer poder te ajudar. Eu prezo muito por acompanhar o aluno de perto, tirar sempre as dúvidas dos alunos. Então você, enquanto aluno, tem acesso comigo no privado a aulas super didáticas, direto ao ponto, sem enrolação. E é por isso que nós chegamos aqui em julho, finalizando julho, com 90% de aprovação nas provas de CPA 10, CPA 20 e CEA. Tem algumas que são mais, tem algumas que são menos, mas o geral 90% em média de aprovação, tá? E é por isso que a For You Certificações vem se tornando referência, né, gente? Pode perguntar aí para qualquer um que esteja estudando com a gente, tá bom? Vai ser um prazer mesmo poder ajudar vocês. Vamos lá. E vamos continuar, né? Vamos continuar aqui. Cara, essa questão cai direto. Se alguém já fez a prova aí, fala se essa questão aí não caiu na prova de vocês.
Uma debenture, essa daqui cai em CPA 10 também, tá, gente? Aqui tá errado. Uma debenture foi emitida com cláusula de repactuação anual e rating A. Após 10 meses, a agência classificadora de risco alterou esse rating para AAA. Dado taxa de juros da economia constante nesse período de tempo, na repactuação dessa debenture é de se esperar que... Primeira coisa, se eu empresto um dinheiro para você, né? Eu estou emprestando um dinheiro para você, você está precisando de dinheiro. Eu vou querer cobrar o seu dinheiro de volta, só que, poxa, se você vai me devolver esse dinheiro daqui a 5 anos, eu quero que você me pague esse dinheiro, esses R$1.000 que eu te emprestei, R$10.000 que eu te emprestei, só que acrescido de uns juros, porque eu vou ficar R$10.000, 5 anos sem esses R$10.000. Não é diferente nos títulos de renda fixa. Quando você está comprando um CDB, está comprando um título público, está comprando uma debenture, você na prática está emprestando dinheiro para esses emissores. Quando eu estou emprestando dinheiro para um banco, eu estou comprando, por exemplo, um CDB, uma LCI, uma LCA. Quando eu estou emprestando dinheiro para o governo, é um título público. Quando eu estou emprestando dinheiro para uma instituição não financeira, é uma debenture, né? Então, os títulos de renda fixa, por isso que eles são chamados de títulos de dívida. Porque essas empresas, bancos, governos, eles têm uma dívida agora com você. Você compra o título, na prática você está emprestando dinheiro, e você, depois de um tempo, você vai resgatar esse dinheiro de volta, acrescido de juros. Só que, será que essa pessoa que eu estou emprestando, ela é confiável? Será que o dinheiro que eu estou te emprestando, será que eu posso confiar em você para você me devolver esse dinheiro daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos? Se você for pouco confiável, eu vou cobrar esses R$10.000 e um juros muito alto. Se você for muito confiável, eu vou te cobrar o dinheiro de volta, só que eu não vou cobrar tantos juros assim. E é assim que funciona. Existe o que a gente chama das agências classificadoras de risco. O que faz com que ela dê o que a gente chama de ratings para os emissores. Então, os emissores, eles têm riscos também, né? O que é mais seguro? Eu emprestar para um bancão, Itaú, Santander, Bradesco, ou eu emprestar para um banco menor, que não é conhecido? Essas agências classificadoras de riscos, elas vão fazer justamente isso. Elas vão classificar o risco que tem de crédito dessas empresas. Ela classifica o risco de crédito, o risco de você tomar calote ao comprar um título dessa empresa. E aí, como que ela classifica? É igual nota de escola. Como que nota de escola? A, B, C, né? Então ela classifica mais ou menos assim. Triplo A, duplo B, A, B, triplo B, né? E assim por diante. Até chegar em D, onde é classificado como o maior risco, né? Você nunca vai comprar, dica aqui, tá? Nunca compre um título de renda fixa que ele tem essa classificação. E pasmem, se você pegar um título de renda fixa, pega um CDB que está nessa faixa aqui de C, triplo C, são os que mais pagam rentabilidade. São os que dão mais retorno. Porque o risco é maior. E esse pessoal precisa convencer você de emprestar dinheiro para eles. Então ele fala assim, ó, eu tenho um risco muito grande, mas eu vou te pagar um retorno muito alto. Então, é assim que funciona a relação risco e retorno, né? Se eu tenho mais risco, eu vou ter mais retorno. Então, se eu tenho menos risco aqui, eu não posso exigir tanto retorno. Então, eu tenho menos retorno. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho uma debenture que ela estava classificada como rating A. Então, ela estava aqui, ó. Deixa eu pegar de outra cor, pega de azul aqui, ó. Ela estava aqui, ó. Então, aqui, ela estava pagando para você 10% ao ano. Tá? Um exemplo. Essa debenture estava pagando para você 10% ao ano. Após 10 meses, a agência classificadora de risco alterou esse rating para AAA. Ou seja, ela melhorou, ela ficou mais confiável. Né? Essas agências classificadoras de risco,
A Fitch, a Moody's, a S&P, são 3 grandes classificadoras, agências classificadoras, elas classificaram essa debênture, né, o emissor dessa debênture como AAA. Ou seja, se agora o risco diminuiu, o retorno exigido por mim também vai diminuir. Eu não posso exigir mais retorno. Então agora, essa debênture ela vai me pagar, por exemplo, 7% ao ano. Né? Então eu não posso exigir tanto retorno. Então, é de se esperar o quê? Que a remuneração da debênture não se altere? Não, ela vai alterar. Acabei de falar aqui, ó, vai sair de 10 para 7. Porque o risco diminuiu. Os investidores negociam uma taxa de juros maior em função do maior risco? Não, o risco diminuiu aqui. O rating não influencia na remuneração? Influencia. A empresa negocia uma taxa de juros menor em função do menor risco? Perfeito. Letra D, resposta da nossa questão. Beleza? Próxima questão. Questão número 7. Essa sim, CPA 20 e CEA. Essa questão eu nunca tinha visto cair na prova, tá? Inclusive, eu fiquei sabendo, acho que foi mês passado, que eu fiquei sabendo que começou a cair esse tipo de questão na prova. Nova, tá? O processo de securitização relacionados aos FDICs. Aí você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Processo de securitização relacionados aos FDICs. O que é FDIC? O que é securitização? Resumindo aqui, porque a gente fala em aula. O que é? Lembra quando a gente falou de CRI e de CRA? E que os CRIs e os CRAs são certificados de recebíveis? Eles são emitidos pelo que a gente fala de securitizadora? Securitizadora? O que é uma securitizadora? A securitizadora, ela vai comprar uma dívida, um recebível, e vai transformar esse recebível em valores mobiliários. Então, essa securitizadora, ela compra o recebível de alguma empresa e emite e transforma esses recebíveis em títulos, que eles chamam de CRI, quando é lastreados no setor imobiliário, ou em CRA, quando é lastreado no setor do agronegócio. O que isso tem a ver com o FDICs? Que o FDIC também passa por um processo de securitização. Lembra que os fundos de investimentos, eles vão comprar, né, os fundos de investimentos, eles vão comprar direitos creditórios, que são recebíveis também, né, os direitos creditórios, vou colocar aqui recebíveis. Por exemplo, das lojas Renner, ele compra recebíveis e transforma esses recebíveis em valores mobiliários, que são cotas de um fundo de direitos creditórios. E aí a gente fala das características dos FDICs, que são importantes vocês saberem. Né? Grande parte do fundo compra, grande parte do patrimônio líquido desse fundo compra direitos creditórios de empresas. E aí, pessoal, esse processo de securitização nada mais é do que você transformar os recebíveis que são totalmente ilíquidos, ou seja, você não consegue negociar essa dívida, e você transformar em cotas de fundo, que é justamente ativos líquidos. O que são ativos líquidos? São ativos que são negociáveis. Você consegue negociar, comprar e vender essas cotas. Então, o processo de securitização é justamente isso. Você transformar um ativo que é totalmente ilíquido e transformar em ativos que são negociáveis. Né? E o FDIC, esse fundo, faz justamente isso. A securitizadora faz justamente isso. Faz o processo de securitização. Securitização vem de securities, em inglês. Securities são títulos. Né? Então, é você transformar os recebíveis em títulos negociáveis. Né? Em valores mobiliários. Tá bom? Então, é justamente isso. Envolve transformar ativos ilíquidos em títulos negociáveis. Só vai cair essa questão na sua prova. Não vai cair mais nada sobre o processo de securitização. Tá bom? Então fica em paz, que quando cair essa prova, lembra, ilíquidos para líquidos. Tá bom? Basicamente isso. É isso, pessoal. Vamos para a nossa próxima questão. Opa. Sem spoiler aqui, sem spoiler. Questão de número 8. Questãozinha boa, questão que vem caindo na prova. Muito importante.
Alberto, 72 anos de idade. A Ambima tá gostando de colocar esses textos grandes na prova. Alberto, 72 anos de idade, residente e domiciliado no Brasil, recebeu uma herança inesperada, vindo de um parente distante. Atualmente, a sua aposentadoria pelo regime geral da Previdência Social, RGPS, é insuficiente para honrar os compromissos mensais e foi aconselhado pelo seu especialista de investimentos a utilizar o montante recebido para realizar um aporte único em um plano de previdência complementar com benefício de renda vitalícia. Nesse caso, vamos lá, parou aqui, pausa, interpreta a questão, depois vai para as alternativas. Alberto, ele já estava recebendo sua aposentadoria, ele tem 72 anos, ele já estava recebendo sua aposentadoria lá do INSS. Só que, do nada, ele recebeu uma herança, ele descobriu que ele tinha uma herança para receber. Essa aposentadoria dele era insuficiente para honrar os custos dele, né? Então, o que o especialista de investimento falou? Faz o seguinte, pega essa sua herança e coloca num plano de previdência e converte esse plano de previdência em renda vitalícia. Em renda vitalícia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele já tinha o INSS, né, o que era insuficiente, então agora ele vai pegar o INSS e vai receber mais uma renda mensal vitalícia vindo do plano de previdência, tá? Para complementar a renda dele. E aí vamos às alternativas. Número 1. É vedada a contratação de plano de previdência complementar por pessoas com mais de 65 anos de idade. Cuidado! Tem gente que fala que isso é verdade, mas não é. Não é vedada, não existe uma lei, uma regulamentação que fala é proibido pessoas com mais de 65 anos fazer previdência. Agora, o banco querer ou não fazer, o banco colocar na sua política ali do PGBL, né, a seguradora lá, colocar o fundo de previdência, colocar na sua política lá, aí é outra coisa, tá? Mas não existe uma lei, só que existe a possibilidade de uma instituição acatar isso, tá bom? Então, até porque pode não ser tão vantajoso para eles, né? Então, aqui não é vedado. Número 1 está incorreto. Número 2, não é permitido a contratação de plano de previdência complementar com benefício de renda vitalícia mediante um aporte único. O que ele está falando aqui? Eu tenho R$1 milhão lá. No caso, eu recebi uma herança de R$1 milhão. Eu posso pegar esse dinheiro, colocar num plano de previdência e transformar isso em renda vitalícia mediante um único aporte? Posso. A forma que eu vou contribuir para o meu plano de previdência, cabe a mim decidir. Né? Estou falando de fundos abertos. Né? Existem os fundos que são fechados, fundos de pensão, que existe um pré-determinado ali. Mas quando eu estou falando de fundos abertos, eu posso colocar R$300 em um mês, no mês seguinte eu posso não colocar nada, posso colocar R$1.000 no outro mês. Se eu quiser, eu posso colocar R$1 milhão de uma vez e nunca mais fazer nada, né, e converter quando eu quiser. Eu posso fazer da forma que eu quiser. Então, é permitida sim a contratação de um plano de previdência com benefício de renda vitalícia, não importa o tipo de renda, tá? Mediante um aporte único, tá? Então, essa aqui também está incorreta, porque é permitido sim. Número 3. Dentre os tipos de rendas atuariais disponíveis, a renda temporária é a que proporcionará o maior valor mensal. Isso daqui é importante, tá? Isso aqui está incorreto, isso aqui está incorreto. Como que eu sei que a renda temporária vai proporcionar um maior valor mensal ou não? Vamos lá. O que é a renda temporária? A renda temporária eu vou receber um valor durante um período X, né? Então, vamos lá. Juntei R$1 milhão. Falei assim, seguradora, agora eu quero converter em renda temporária. A seguradora vai falar assim, tá bom, Lucas. Então, vamos lá. Você vai receber por 10 anos... Por 10 anos, você vai receber aqui R$8.000 por mês. O que acontece depois que passar esses 10 anos? Eu paro de receber. Tá? Eu só vou receber pelo período de 10 anos. Essa é a renda temporária. Lucas, mas e se eu morrer durante o segundo ano aqui? Acabou. Cessou o benefício. Isso
Como essa seguradora, ela tem esse fundo de previdência, ela tem uma previsibilidade de quanto ela vai pagar para o contribuinte, né, para o beneficiário, isso diminui o risco dela e faz com que ela possa pagar uma renda maior para você. Ah, Lucas, mas por que a renda vitalícia ela não dá uma previsibilidade? Porque você não sabe quanto tempo você vai viver. A renda vitalícia, vamos lá, juntei R$1 milhão. Seguradora, converte em renda vitalícia, me paga todos os meses um valor, até o dia que eu morrer. A seguradora vai olhar e vai falar assim, pô, esse cara já tem 72 anos, vou colocar aqui que ele vai viver mais uns 10 anos aí no máximo. Então ela faz a conta em cima desses 10 anos e vai pagar um valor X. Seja aí de R$7 mil, por exemplo. Mas por que ela não vai pagar 8, se são 10 anos também? Porque você pode viver por mais tempo. Isso daqui, ela tem uma estimativa baseada na sua expectativa de vida do seu perfil. Homem, 72 anos de idade, local, né, o país que você mora. Então ela tem uma expectativa, mas existe a possibilidade de você viver mais 20 anos, mais 30 anos, quem vai saber? Então é por isso que ela vai pagar uma renda menor, tá? E aí você pode estar, inclusive, confundindo também, você pode estar pensando assim, Lucas, mas e a renda por prazo certo? A renda por prazo certo, ela te dá uma previsibilidade, só que tem uma questão aqui. No prazo certo é diferente da renda temporária, porque quando acontece o falecimento, vamos supor que você faleceu aqui com 2 anos, outras pessoas vão continuar recebendo seu benefício até o 10º ano. Então isso faz com que a seguradora ainda tenha um risco de ter que ficar te pagando durante 10 anos. Né? Então tem um risco ainda um pouquinho maior do que na temporária. Então de todas as rendas, coloca na sua cabeça isso, anota que a renda temporária é a que proporciona o maior valor mensal. Essa daqui está correta. Beleza? Número 4. Não existe tempo mínimo de permanência no plano de previdência complementar para optar pela transformação da reserva em renda mensal. Perfeito, também está correto. Eu posso ficar o tempo que eu quiser. Se eu quiser colocar o meu dinheiro, esse R$1 milhão da minha herança, hoje no plano de previdência, e converter para mês que vem já começar a receber, eu posso. Se eu quiser converter para daqui a 10 anos, eu também posso. Então, não existe um tempo mínimo de permanência. Tá bom? Então, somente a número 3 e a número 4 estão corretas. Letra B, resposta da nossa questão. Questão de número 9. Questão muito importante, também de CPA 20 CEA. Um dos módulos que vocês mais têm dificuldade. E aqui eu estou falando de índice Sharpe. O gráfico abaixo apresenta o risco e o retorno dos fundos A, B e C. É correto afirmar que o índice de Sharpe do fundo... Vamos lá. Aí faz uma confusão danada, né? Até para interpretar isso. Caiu idêntica na prova, tá? Vamos lá. O que é índice de Sharpe? O índice de Sharpe mede a relação risco-retorno dos ativos. Tá? A relação risco-retorno. Para tanto de risco, eu tenho tanto de retorno. Tá? E, claro, a diferença do índice Sharpe para o índice de Traynor, eles são a mesma coisa, só que a diferença é a medida de risco que é utilizada. Um utiliza o desvio padrão e o outro utiliza o beta. No caso do índice Sharpe, ele utiliza o desvio padrão. No caso do índice de Traynor, ele utiliza o beta. Tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa analisar aqui? Vamos supor que aqui eu tenho um fundo de investimento. Tá? Eu tenho 3 fundos de investimentos. E aqui eu tenho um fundo de investimento A. O fundo de investimento A, ele tem um risco de 5.0. Vou colocar um valor qualquer aqui. Ele tem um risco de 5. Sempre dê valores ao gráfico para que vocês consigam interpretar melhor. Então, ele tem um risco de 5 e ele me dá um retorno de 10. Então, todas as vezes que eu tomar um risco de 5 pontos, eu vou ter um retorno de 10 pontos. Né? Então, vamos supor que eu tenho um risco de 5% e eu tenho um retorno de 10%, para ficar mais fácil.
Então, beleza. Agora, eu tenho o meu fundo B, eu vou comparar A com B. O meu fundo B, veja que ele tem o mesmo risco. O risco de 5. Só que olha só o retorno dele. O retorno dele é 4, por exemplo. Então, eu tenho dois ativos, dois fundos de investimentos que possuem mesmo risco, só que o retorno é diferente. E aí eu pergunto para você, eu te dou duas opções. Eu tenho esse investimento aqui, que você vai ganhar 10% ao ano, e você tem um outro investimento que você vai ganhar 4% ao ano. Os dois têm o mesmo risco. Qual que você quer? É óbvio que você vai querer o de 10%. Não é? Não faz sentido você querer ganhar menos correndo o mesmo risco. Então, a relação do índice de Sharpe, ela é melhor para o A em relação ao B. Então, o índice de Sharpe de A é maior do que o índice de Sharpe de B. Quanto maior o índice, maior a relação risco-retorno, quanto melhor essa relação, maior é o índice. Tá? Então, quanto maior, melhor. Então, eu tenho que o índice Sharpe de A, essa relação risco-retorno de A, é melhor que a de B. Agora, vamos comparar A com C. Vamos lá. Eu tenho um risco aqui de 5 para o A, como a gente viu, para um retorno de 10. Agora, no C, no fundo C, eu tenho um risco de 3, vamos colocar 3 aqui, mais ou menos, para um retorno de 10. E aí eu te pergunto mais uma vez, eu tenho dois fundos de investimentos, dois ativos para você, estou te oferecendo. Eu tenho um que tem, os dois vão te dar 10% ao ano, tá? Só que um tem um risco de 5 e o outro de 3. Qual que você vai querer? Você vai querer o que tem o risco de 3. Não é isso? O que tem o risco menor, para o mesmo retorno. Então, o índice de Sharpe de C, que tem o risco de 3, é maior que o índice Sharpe de A, que tem o risco de 5. Índice Sharpe de A. Então, eu tenho o índice Sharpe de A maior do que o de B, pode ser a letra A ou a letra B, já exclui aqui uma das duas. E eu tenho que o índice Sharpe de C é maior do que o de A, que é a mesma coisa de a gente falar que A é menor que C. Portanto, letra A, resposta da nossa questão. Beleza? É assim que a gente interpreta essa questão. Tá? Se ficou com dúvida, depois vocês voltam, assistam novamente, tirem as dúvidas no privado comigo, se vocês são alunos. Combinado? E vamos para a nossa última questão, né, gente? Para finalizar aqui a noite, fechar com chave de ouro. Vamos lá. Concentração final aqui. Sobre lavagem de dinheiro. Questãozinha que sempre cai também. Um proprietário de uma concessionária vendeu 3 automóveis recém-saídos de fábrica, no valor total de R$500 mil pagos à vista. 2 dias depois, o comprador pagou a quantia acordada em espécie e o proprietário, com receio de ser assaltado, dirigiu-se a uma agência bancária mais próxima, depositando o dinheiro na conta corrente de sua esposa, por não possuir conta corrente naquele banco. Nesse caso, vamos lá. Isso é considerado crime de lavagem de dinheiro ou não é? É uma operação suspeita? Tá tudo normal aqui? O que aconteceu? Basicamente, um proprietário vendeu 3 carros. E aí ele recebeu um valor de R$500 mil em espécie. Muito importante essa informação. Ele pegou esse dinheiro, com medo de ser assaltado, e foi até o banco. Chegou lá no banco, ele quis depositar esse dinheiro tudo em espécie, tá? Com medo de ser assaltado. Só que esse banco ele depositou na conta da esposa dele, porque ele não tinha conta naquele banco. Nesse caso, vamos lá. Letra A. O funcionário da agência, ao receber o depósito, deveria registrar os dados qualitativos do depositante e comunicar a operação ao COAF. Somente se as notas depositadas fossem de baixo valor e de má conservação, sob pena administrativa e civil por falsa comunicação. Até aqui tá certo. Você, caixa de um banco, por exemplo, chegou lá R$500 mil em espécie. Isso é uma operação suspeita, independente de tudo.
não é um crime. Operações suspeitas é diferente de crime. Uma operação suspeita precisa ser investigada, e é por isso que você vai comunicar ao COAF. Então, o funcionário da agência, ele precisa, quando recebe o depósito, registrar todos os seus dados qualitativos, nome, CPF, intenção desse depósito, né, justificativa desse depósito, e depois, posteriormente, comunicar essa operação ao COAF. Ele vai através da instituição financeira lá pelo sistema da instituição financeira. Aí aqui fala, somente se as notas forem de baixo valor? Não, independente. Se a nota for de baixo valor, se estiver suja, se estiver mal conservada, não. Tá? Por isso que essa aqui está incorreta. Proprietário da concessionária cometeu um crime? Não, ele não cometeu um crime. Consistente em aceitar o pagamento de alto valor em espécie? Não, ele não cometeu crime nenhum. Pode ser que eu tenha dinheiro guardado em espécie e compre 3 carros? Pode. É normal isso? Não é. Até porque a forma de você comprar um carro não é geralmente em dinheiro em espécie. Né? É no mínimo suspeito. Tá? Mas ele não cometeu um crime aqui. O que acontece, pessoal? Aqui existe uma circular chamada de Circular 4001. A gente tem uma aula específica sobre isso. Essa circular traz uma lista de todos os possíveis indícios de crime de lavagem de dinheiro. E eu recomendo muito vocês assistirem essa aula. Que vai falar tudo. E aí eu falo, gente, cai na prova isso daqui, não cai dessa forma, cai de outra forma. Então eu sempre trago para vocês essas dicas. Né? Porque essa circular ela é gigante, mas aí eu compilei e eu explico para vocês. Uma lista de tudo que pode ser considerado crime de lavagem de dinheiro. E uma das coisas é justamente isso. A forma de pagamento de um determinado ativo, não naturalmente é através de depósito em espécie. E aconteceu o depósito em espécie, então isso é considerado um indício. Né? Bom, vamos lá. Outra coisa também. Foi comercializado bens de luxo, joias, imóveis, barcos, enfim. Tudo isso é considerado também um indício. Então essa daqui também está incorreta. Letra C. O funcionário da agência, ao receber o depósito, deveria registrar os dados qualitativos do depositante, ok, e indicar a ocorrência e os dados da operação para, posteriormente, a comunicação no COAF até o próximo dia útil, até 24 horas. Isso a gente fala em aula. Perfeito essa daqui. Letra C, resposta da nossa questão. Recebeu o depósito, registra os dados do cliente e indica essa ocorrência para a instituição financeira que você trabalha para a posterior comunicação em até 24 horas. Tá bom? Letra C, resposta da nossa questão. Fala aqui na letra D que ele cometeu crime, não cometeu nada. Né? Letra C, resposta correta. E assim, pessoal, agradeço mais uma vez a participação de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Não deixe de deixar o like, tá? Semana que vem, se a gente bater essa meta de like, eu vou trazer para vocês bolsas, tá? Pra gente sortear. Muito obrigado. Lembre que investir em conhecimentos rende sempre os melhores juros. Eu sempre falo isso para vocês. Invista em vocês. Parabéns pela atitude, por estar aqui até esse horário, né? Não é cedo. Às vezes vocês trabalharam o dia inteiro e vocês têm que se orgulhar disso, porque isso é comprometimento e eu tenho certeza que vocês que estão aqui até agora vão conseguir a aprovação. Muito obrigado pelo carinho, por confiar no nosso trabalho e vejo vocês semana que vem no nosso pré-prova. Um abraço, pessoal. Boa noite.